verdade, né? Então hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a restauração de sonhos e também a preparação, né, das nossas vidas para termos um futuro melhor. Então a palavra vai ser relacionada a isso, né? Restaurando sonhos e se preparando para um futuro melhor. Que eu e você possamos ter sonhos hoje restaurados. Tem pessoas que têm os seus sonhos aí que já colocaram, nem sabem, mas já colocaram dentro de uma sacola ou já enterraram. E o Senhor hoje quer que a gente venha se lembrar destes sonhos e acreditar que o Senhor é capaz de fazer sobre as nossas vidas, amém? E nós vamos usar aí a vida de José para falar sobre isso, que está descrito lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, fala ali sobre a história de José, e nós vamos usar ali vários versículos dentro desses capítulos para falarmos aqui sobre a vida deste homem, que foi tão usado para mostrar, né, que na trajetória aí da vida dele, uma vida que ele viveu aí de uma forma poderosa, mostrando perseverança, fé, né, e como Deus é capaz de restaurar os sonhos de alguém, mesmo quando aparentemente está tudo perdido. Irmãos, a vida de José, os sonhos que ele teve, estava aparentemente perdido. O cara sonhou que seria o Senhor, inclusive até dos seus pais e dos seus irmãos, aos 17 anos de idade. Ele com quase 30 anos estava dentro da prisão, preso. E como vai realizar um sonho desse? E a palavra do Senhor diz que ele foi restaurado e o sonho do Senhor veio à tona sobre a sua vida, amém? Amém, irmãos? E assim eu creio que vai ser na vida de todos nós, em nome de Jesus, que temos sonhos aí do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. E se você encontrar aí, ou mesmo que não encontre, se pudesse colocar de pé, já está aqui no telão também, esse versículo aí, Gênesis 50, versículo 20. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Amém? Sempre bom, né? Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te agradeço pela sua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, Senhor. Peço que ela fale aos nossos corações, toca, ó Deus, o nosso interior, em nome de Jesus, que possamos ser transformados, Senhor. Que através dessa palavra, Pai, a vida possa habitar em nós. Renova a esperança sobre cada um de nós, ó Pai. Ó Pai, fortaleça a nossa fé, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Restaura os sonhos de muitas vidas que estão neste lugar, ó Pai. Que assim, ó Deus, como foi na vida de José, ó Pai, que teve ali a sua vida transformada, Senhor, teve ali, ó Pai, o seu sonho, ó Deus, restaurado, ó Pai, e foi usado, Senhor, para transformar vidas, ó Pai, para restaurar famílias e situações naquele lugar. Assim, ó Deus, faça com as nossas vidas, ó Pai. Restaure os nossos sonhos, ó Pai, e faça-nos, ó Deus, sermos usados para abençoar outras vidas que estão à nossa volta, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que muitas vidas realizaram grandes sonhos neste ano, né? Eu não tenho conversado com todas as pessoas, mas com algumas pessoas eu tenho visto que alguns sonhos foram realizados, né? Eu, por exemplo, vivi muita coisa neste ano. Eu e a minha esposa ontem, no momento que eu estava dirigindo o carro, indo para um local, nós começamos a escrever ela, né? Eu estava dirigindo. Ela começou a escrever ali algumas coisas que Deus fez em nossas vidas e que durante muitos anos nós não vivemos. E nós ficamos surpreendidos com as coisas que nós marcamos ali. Aí nós começamos a contar aquelas coisas que Deus fez. Aí cada hora aumentava mais, e a gente se lembrava demais. E aí nós percebemos que o nosso ano, e eu acredito que foi o meu melhor ano, desde quando eu nasci até hoje. O meu melhor ano, 2024, que Deus realizou coisas grandiosas. E assim muitas pessoas viram o que nunca imaginaram ver, foram onde nunca imaginaram ir, estão tendo o que nunca imaginaram ter, vivendo o que nunca imaginou viver, sentindo o que nunca imaginou sentir. Teve pessoas este ano que mudou a sua história totalmente. De janeiro para cá, se pegar para fazer aquela retrospectiva, vai perceber que em janeiro era uma coisa, era uma vida, e agora é outra vida.
E nós sabemos também que tem o oposto, pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos, pessoas que talvez estão frustradas com o ano de 2024 e não conseguiram chegar onde imaginavam que chegariam, não conseguiram caminhar em lugares que acharam que poderiam caminhar. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma mensagem para as nossas vidas essa noite. Seja você que avançou nos seus sonhos ou você que não avançou, Deus quer restaurar os seus sonhos, amém? Você crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Deus quer restaurar os nossos sonhos, na nossa casa, na nossa família, no nosso interior, no nosso trabalho, no nosso financeiro. Deus quer restaurar os nossos sonhos. E eu creio que assim como foi na vida de José, todos nós enfrentamos desafios que podem parecer o fim, parece que não tem mais jeito, mas Deus usa todas as situações para que nós sejamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então José teve um sonho dado por Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 5, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler alguns versículos e alguns bem longos, né? Mas para que a gente entenda bem aqui o que Deus quer nos passar. Gênesis 37, do 5 ao 11, diz assim, ó. Gênesis 37, versículo 5 ao versículo 11. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Você vê que ele diz, por causa dos seus sonhos. Não era só um sonho, ele tinha vários sonhos. Esse aqui é um dos que está descrito aqui, né? Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos, eu, a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então o pai guardava aquelas informações e ele entendia que alguma coisa Deus tinha com aquilo. Irmãos, olha só, o próprio pai já revelou o sonho ali, né? Já falou para ele o que seria isso. Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar perante ti? Irmãos, muitos sonhos que nós temos não são compreendidos pelas pessoas, e muitas vezes somos invejados por causa dos nossos sonhos. José, ele não foi compreendido por seu sonho, através dos seus irmãos, ele não foi compreendido, e ele foi invejado pelos seus irmãos. Muitas vezes nós temos sonhos, ou Deus coloca em nós alguns sonhos, a qual vai despertar nas pessoas inveja, ou elas vão ser incompreensíveis com aqueles sonhos. Porém, se nós temos a certeza que o sonho veio de Deus, irmãos, nós devemos permanecer firmes e com fé nos nossos sonhos, amém? Que eu e você possamos permanecer firmes e com fé em nossos sonhos. Então Deus planta sonhos em nosso coração, mas nem sempre as pessoas ao nosso redor entenderão isso. Talvez o seu sonho é na sua casa, com a sua família, talvez o seu sonho é de uma casa própria, talvez o seu sonho é para fazer a obra do Senhor. Eu certa vez estava conversando com uma pessoa, ela trabalha como autônomo, e ela está desenvolvendo de uma forma ali a sua família, a sua estrutura financeira, fazendo ali os suas previdências, né, pagando seu INSS ali para ter futuramente, quem sabe, uma aposentadoria. Mas o maior sonho dessa pessoa é um dia ir para uma terra distante e pregar a palavra do Senhor. Aí às vezes eu penso assim, eu falo, nossa, mas ele está em ascensão, né? Como será que as pessoas enxergam esse sonho? A pessoa não quer uma casa própria, ela não tem uma casa própria e não está desejando uma casa própria. A pessoa não tem um carro pago e ela não está desejando um carro que está na garagem dela. Ela quer um dia estar num lugar pregando a palavra do Senhor. É um sonho que todos nós deveríamos sonhar. E esse sonho por muitas pessoas com certeza é incompreendido, mas essa pessoa tem esse sonho, e que assim como José, essa pessoa possa realizar esse sonho na sua vida, em nome de Jesus, amém, irmãos?
em nome de Jesus. Então, irmãos, assim como José não deixou de acreditar nisso que ele viu, no sonho que ele teve, que eu e você não venhamos a desacreditar no nosso sonho, amém? Que nós possamos permanecer constantes neste sonho. José passou por provações. Abre em Gênesis aí, capítulo 37, versículo 23. Glória a Deus. Gênesis 27, 23 ao 36, diz assim: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, meus irmãos, quando alguém quer fazer o mal para o outro, ele não deixa nem ter fome, né? Lançou o irmão na cova, na cisterna, mas sentaram para comer o pãozinho ali. Vamos comer aqui e pensar o que a gente vai fazer. Quando alguém quer intentar mal contra as nossas vidas, eles não se preocupam com as nossas dores, eles se preocupam com o seu bem-estar. E eles se sentaram para comer pão. Enquanto estavam ali sentando, olhando, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, Judá era o irmão mais velho: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os ismaelitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Versículo 33, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Agora capítulo 39, versículo 1. Esse é bem grande esse texto, eu vou dar uma resumida para os irmãos. Ele foi vendido ali para Potifar, um oficial de Faraó lá do Egito. E o Potifar começou a entregar alguns trabalhos para José. José era tão abençoado que ele fez com que tudo que era de Potifar passasse a ser abençoado também. Então ele começou a confiar tanto em José, que ele começou a entregar tudo para José cuidar, todas as coisas da sua casa. A única coisa que o faraó se preocupava era, o Potifar se preocupava, era com a sua comida, somente. Mas José, diz a palavra, que ele era um homem de boa aparência, e quem olhava para ele achava que ele era um homem belo. Então a mulher de Potifar começou a ter um desejo de ter José, e ela começou a tentar seduzi-lo, e dia após dia ela ficava querendo convencê-lo a deitar-se com ela. Mas José disse para ela que o seu senhor, o Potifar, confiou todas as coisas a ele. A única coisa que ele não teria poder e não poderia encostar seria nela. E ele disse para ela o seguinte: como poderia fazer isso, causar tal dano e ir contra o meu Deus, o meu Senhor? E ela insistia tanto que chegou certo dia que não tinha ninguém na casa, não tinha nenhum funcionário. Ela o agarrou e o quis levar à força para se deitar com ela. Ao passo que José largou as suas vestes, o seu manto, e correu, fugiu da situação. E ela começou a gritar, chamou os funcionários e falou que aquele homem estava tentando abusar dela. Quando chega Potifar, ela conta a mesma história. E aí o que acontece? Potifar lança José na prisão. Meus irmãos, o cara teve 2 sonhos grandes. Primeiro os irmãos lançam na cisterna, agora os irmãos vendem para os ismaelitas, agora ele é escravo na casa de Potifar, agora ele vai para a prisão injustamente.
E os sonhos estão em seu coração, porque ele sonhou esses sonhos. Então o José passou por muito tempo de provações. Ele teve o sonho aos 17 anos, e diz a palavra que só aos 30 anos ele governou no Egito, como senhor daquele lugar. Então, meus irmãos, nós passamos por muitas provações para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Assim como José passou por essas provações, assim como José passou por todas as situações, nós corremos o risco de passar por alguns processos para vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então nós podemos ver de uma forma muito clara o quanto Deus trabalha usando cada etapa de nossas vidas. Nós devemos entender, irmãos, cada um de nós, que as dificuldades não é Deus descartando os nossos sonhos. As dificuldades é Deus usando essas etapas para nos preparar para vivermos o que Ele tem para nós. Quantos de nós talvez estamos vivendo o que não desejávamos viver? Tem pessoas do seu lado, ou você mesmo, que está passando por coisa que não planejou passar, está vivendo situação que não programou passar na sua vida, mas talvez isso seja uma situação que Deus programou para que você se preparasse para viver o que Ele tem para você. E, irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Romanos que o que Ele tem para nós é bom, agradável e perfeito. Então pega alguém perto de você e fala assim: Deus tem para você o bom, agradável e perfeito. Deus tem para você, irmão, bom, agradável e perfeito, viu? Deus tem para você, irmã, bom, agradável e perfeito. E às vezes, por causa do processo que nós estamos passando, nós às vezes deixamos de acreditar que o bom, agradável e perfeito do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. Tenta imaginar José, irmãos, um homem agora preso, com este sonho em seu coração. Será que ele estava desanimado? A palavra do Senhor vai nos mostrar que todos os processos que José passou, ele foi bem sucedido, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que lá no cárcere onde ele estava, ele era tão fiel ao Senhor, fiel no meio da adversidade, que o comandante ali, aquele carcereiro, deu tudo para José cuidar. Imagina, irmãos, a pessoa está presa, agora ele é o coordenador da cadeia. Ele é coordenador, cuida de tudo, cuida da alimentação, das vestes, da hora de abrir a cela para poder alimentar, da hora de fazer limpeza, ele cuida de tudo agora. O carcereiro não se preocupava com mais nada, porque esse cara era tão fiel, ele era tão honrado por Deus, por ele honrar a Deus, que o cara entregou tudo nas mãos dele. Então, irmãos, um segredo para as nossas vidas é: no meio do que você está passando, seja fiel ao Senhor. Na situação que você está passando, irmão, seja fiel ao Senhor. Não queira dar jeito para as coisas acontecerem. Não pule etapa. Não pegue atalhos para que aconteça logo o que você espera. Aceite cada processo que está na sua vida, para que você se prepare para aquilo que Deus tem para você. Se José fosse governador do Egito aos 17 anos, ele não teria sabedoria para administrar. Se José não tivesse passado pela casa de Potifar para administrar os recursos daquele senhor, saber lidar com cada situação, saber a hora de gastar, a hora de comprar, a hora de negociar, a hora de mandar os soldados ou os empregados fazerem as coisas, ele não ia conseguir fazer isso como o senhor do Egito. Ele não conseguiria. Se ele não tivesse cuidado ali dos prisioneiros no cárcere, sabendo os recursos, porque imagina o recurso dentro de um cárcere. Para os prisioneiros é tudo muito precário, é tudo muito limitado, mas ele conseguiu administrar esse recurso de forma que o lugar na cadeia foi abençoado. Se ele não tivesse passado por isso, ele não poderia ser governador do Egito, irmãos. Se você não passar pelas etapas da sua vida, você não consegue ser o que Deus chamou para ser. Nós precisamos aprender, irmãos, com os processos que nós estamos passando, amém? Eu e você precisamos aprender com esses processos. Nós não podemos acreditar que o que se perdeu por causa dessa etapa nunca mais voltará. Porque quando nós passamos, irmãos, por essas etapas, como José passou, dá a impressão que algo foi perdido. José, por exemplo, perdeu os 11 irmãos, mais as irmãs, mais o pai, a mãe, perdeu tudo, porque ele foi vendido. Então ele não teve isso durante 13 anos da sua vida. Talvez os processos que vocês estão passando está fazendo com que algumas coisas fiquem para trás, mas isso não quer dizer que você nunca mais terá essas coisas novamente, ou essas pessoas, ou essas situações.
Eu lendo esse texto, tem uma palavra que eu li que está lá em Joel capítulo 2, versículo 25, que diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Se nós nos permanecermos fiel, irmãos, Deus restitui sobre as nossas vidas aquilo que se perdeu. José, depois de um tempo, teve o seu pai novamente, teve os seus irmãos novamente, as famílias do seu pai, pessoas que ele nem conhecia, se agregou, porque ele permaneceu fiel. Então, independente do que você está passando, permaneça fiel ao Senhor, amém, irmãos? O cumprimento do propósito, Gênesis 41, do 41 a 46. Gênesis 41, do 41 ao 46. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, o anel que selava, né? E o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez ele subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos, ou abram espaço em algumas linguagens, né? Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó, ele deu um nome para ele de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Meus irmãos, primeiro dia que o cara foi consagrado, ele já falou: já vamos verificar o que temos de recurso para administrar. Irmãos, nós vamos cumprir o nosso propósito. Você quer nisso, irmãos? Declara isso você aí com a sua voz: eu vou cumprir o meu propósito. Diz aí: eu vou cumprir o meu propósito. Nós precisamos acreditar que nós vamos cumprir o nosso propósito, independente da situação que você está passando. Talvez você não esteja onde você queria estar, talvez você não está com as pessoas que você queria estar, talvez você não está no trabalho que você gostaria de estar, talvez você não está passando pela situação que você desejaria passar, mas o Senhor tem controle de todas as coisas, irmãos. Eu creio que Deus tem controle de todas as coisas, amém? Que você creia nisso em nome de Jesus. Então José foi exaltado ao segundo lugar no Egito, e usa a sua posição para salvar vidas, inclusive a sua família. Irmãos, coisas que nós passamos vai nos levar a um patamar que vai nos usar para restaurar outras vidas, amém? Aquilo que você está passando, Deus vai usar para um dia você restaurar outras vidas, irmãos, amém? Eu creio nisso. Então que Deus venha restaurar o nosso sonho, né? No tempo certo, irmãos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós queremos que as coisas sejam assim, né? Quem já fez aqueles cartazes de sonho, já fizeram lá? O sonho lá no papel? Eu tenho também, o sonho no papel, né? Escrever, colar fotos, né? O carro que eu quero, a casa que eu quero, onde minha família quero viajar com ela, o que eu desejo ser daqui tantos anos. Eu tenho esses sonhos, mas o meu projeto é uma coisa, o projeto do Senhor é outra. Mas a palavra do Senhor diz que o homem faz planos e projetos, e tem que fazer mesmo, mas a última palavra vem da boca de Deus, amém, irmãos? Que você faça realmente seus planos, seus projetos, seus sonhos, faça realmente isso. Inclusive está escrito em Abacuque, né? Escreva com letras grandes aquilo que você quer que aconteça. Escreva com letras bem grandes, para que quem passe de longe da estrada saiba aquilo que você diz que vai acontecer. Mas saiba que Deus, no tempo dele, vai fazer as coisas acontecer na sua vida, amém, irmãos? É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Então, assim como foi na vida de José, que recebeu algo muito maior do que aquilo que sonhava, irmãos, é muito maior do que José sonhava. José sonhava ser alguém, no sonho dele, que seu pai, sua mãe e seus irmãos se prostrariam a ele. Agora ele é o governador do Egito, só tem o faraó depois dele. Toda a família depende dele agora, todo o Egito depende dele, as nações vizinhas dependeram de José. Então às vezes o seu sonho está limitado demais, e Deus quer ampliar esse sonho. E talvez para poder você viver aquilo que Deus tem para você, você precisa passar por esse processo. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes passar por alguns processos para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Eu passei por uma situação em minha vida, inclusive meu nome também é José, né? Às vezes parecia que eu estava aprisionado, né? Eu e minha esposa,
Nós só tínhamos o Nicolas tinha, nesse ano que é o que eu mais me lembro, que é 2007, eu não lembro muito bem de todos os anos que nós passamos, mas 2007 eu me lembro bem, porque 2007 para 2008 o Senhor mudou a nossa história. Então aquele último ano de 2007 eu me lembro de muitos detalhes, né? É claro que se minha esposa for contar, ela vai contar totalmente diferente, porque a mulher vê as coisas e vive de uma forma, e o homem que normalmente sai de casa, né, para trabalhar, tem alimentação na empresa. Então eu tinha lá café da manhã, eu tinha almoço, às vezes eu trabalhava das 5 da manhã ou das 4 até as 8 da noite, então eu tinha café da manhã, almoço e jantar na empresa. Só que em casa eles não tinham o que comer ou o que desejavam comer, mas nunca faltou alimento na nossa casa. Às vezes nós fechávamos a conta e não tinha dinheiro para o pão do outro dia. Nós fechávamos lá, recebia o dinheiro no dia 5, pagou tudo, e o pão de amanhã não tem dinheiro. Mas o Senhor levantava alguém para trazer. O Senhor levantava uma família, levantava uma mãe, levantava um irmão, uma irmã, e trazia alguma coisa, nos abençoava de alguma forma. Gerava um ticket da empresa por causa da hora extra, aí eu não ia comer no restaurante, levava o ticket para casa, aí conseguia comprar alguma coisa para nós. Meu filho andava com o sapatinho dele, Nicolas não tinha nem 2 anos, aí ele andava com os dedinhos curvados para trás, porque o sapato era apertado, e às vezes as pessoas achavam até que a gente tinha aquele sapato porque gostava, mas não é, porque não tinha outro. E aí o Senhor levantava pessoas, crentes e não crentes, para dar sapato, tênis, chinelo, e abençoava as nossas vidas. Mas nesse ano de 2007, nós passamos por muita situação difícil. É como se eu estivesse na cova, como o José. Porém, depois de uns anos que eu caí em si, eu não era quem eu deveria ser. Eu não era o pai que eu deveria ser, eu não era o marido que eu deveria ser, eu não era o líder que eu deveria ser, eu não era o servo de Deus que eu deveria ser. Para poder chegar ao que Deus desejava que eu chegasse, eu tinha que passar por alguns processos. Então, irmãos, Deus teve que moldar o meu caráter, Deus teve que moldar a minha vida. Aí o que aconteceu na minha vida? No meu primeiro emprego eu passei a ser líder de produção, e eu não ganhava como líder de produção, mas eu tinha que liderar gente, liderar peças, liderar produção sem ganhar por isso. Eu ganhava como auxiliar, abastecedor de linha, mas eu era líder de produção. Depois de um tempo me passaram para o meu cargo, mas logo a empresa fechou, eu fui para outra empresa. Nessa outra empresa eu passei também a liderar equipe, e não ganhava para liderar equipe. Eu liderava 2 equipes, 2 linhas diferentes de produção. Então eu tinha que ficar andando de um lado para o outro para cuidar. O gerente de produção me perseguindo, querendo me mandar embora, porque ele falava que eu andava demais, e eu estava cuidando das linhas que eles colocaram ao meu cuidado, e eu não ganhava por isso. Eu trabalhei em empresas que eu fazia serviço de gerente, e eu não ganhava como gerente. Eu trabalhei em empresas que eu fazia serviço que o dono deveria fazer, e eu não ganhava por isso. Mas o que aconteceu com a minha vida? Deus começou a me moldar e fazer aprender a administrar recursos. Em 2007, por exemplo, eu não sabia para onde ia todo o dinheiro que eu ganhava do salário. Quem fazia as contas era minha esposa. Dinheiro para luz, dinheiro para água, dinheiro para comida, dinheiro para fraldas, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e eu entregava para ela o salário. Eu não sabia fazer os cálculos direito. O dia que ela me entregou para fazer, a gente ficou pior ainda do que já era. Eu não sabia fazer administração, irmãos. Então dentro da empresa me fizeram administrar recursos que não eram meus. Eu tinha que tomar decisões naquilo que eu preferia, deixar de lado aquilo que eu preferia e fazer o que era melhor para todos. Então meu caráter começou a ser moldado, eu comecei a pensar diferente, e aí eu comecei a administrar melhor os meus recursos. Aí eu comecei a ser um pai melhor, eu comecei a ser um marido melhor. A minha esposa, ela era o pai da casa, e eu não era nem a mãe, porque a mãe faz muita coisa. Então, irmãos, eu passei por uma situação que Deus foi moldando o meu caráter. Eu comecei a aprender a ser pai, aprender a ser marido, aprender a ser um líder dentro da minha casa, aprender a ser um líder dentro da empresa, para que depois o Senhor começasse a realizar em mim o sonho que Ele tinha, que era liderar uma igreja e ter pessoas ao meu cuidado. Então nós precisamos entender que os processos nos preparam para o que Deus tem, não para o que nós queremos. Desde quando nós nos convertemos em 2002, nós sempre ouvíamos pessoas declarar para nós, trazer revelações: olha, Deus tem um ministério para vocês, Deus tem uma obra grande na vida de vocês. Lembra quando Ele falou para nós: prepara suas malas, né? Nós pensamos o que? Vamos ficar viajando para um lado e para o outro? Ou vamos ser missionários, né? O Senhor falou: vou dar tudo que vocês nunca imaginaram ter.
Certa vez minha esposa estava orando por uma situação e o Senhor falou para ela assim: é muito além do que você pensa ou imagina. E nós tocamos nossos pés em lugares que nunca imaginamos tocar. Nós fomos para estes lugares, nós vimos pessoas que nunca imaginamos ver. Mas isso tudo foi porque, irmãos, Deus foi moldando o nosso caráter. Então, meus irmãos, assim como foi na vida de José, Deus quer moldar o nosso caráter para nós sermos o que Ele quer que nós sejamos, amém? E eu ainda não cheguei ao que Deus quer, porque tem muitos sonhos que Ele já me deu, que não começou ainda a serem realizados. Então eu vou passar por processos, assim como você está passando, e vai passar para moldar o nosso caráter, para alcançar o que Deus tem para nós, amém, igreja? Então, irmãos, é um breve testemunho bem curtinho só de algumas coisas que aconteceu comigo, só para mostrar que não é só na vida de José, na nossa também é dessa maneira. Nós vamos passar por processo que muitas vezes é tão doloroso, mas é Deus moldando o nosso caráter para nós alcançarmos o que Ele tem para nós, amém? Então que eu e você venhamos a permanecer firmes em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. E José foi restaurado, e na restauração de José ocorreu uma reconciliação, lá em Gênesis 45, versículo 4, abra aí, Gênesis 45, versículo 4. Gênesis 45, 4. Diz assim, ó: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Precisamos ter essa maturidade, irmãos, de às vezes passar por algum processo ruim e reconhecer lá na frente que foi o melhor para nós e é o melhor para quem está à nossa volta, amém? Ele diz no versículo 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu, tua casa e tudo que tens. Meus irmãos, o Senhor, além de cumprir os nossos sonhos, Ele faz questão de restaurar relacionamentos. Você pode reparar na sua história, toda vez que você passar por dificuldade, Deus vai gerar a restauração de um relacionamento ali no meio. Não sei o que você está passando na sua vida, não sei qual situação você passa. É certo que algumas situações nós conhecemos, mas tem muitas pessoas nessa igreja, não sei tudo o que você passa. Deus quer usar essa situação para restaurar algo em sua vida, para restaurar algo em sua casa, para restaurar algo nas pessoas que estão à sua volta. Assim como Ele restaurou na vida de José. José não somente sustentou a sua casa, ele restaurou o relacionamento que eles tinham, amém, irmãos? Então creia nisso também, irmãos, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Então, irmãos, os sonhos que Deus dá não morrem, eles são restaurados no tempo certo, amém? Sonhos que Deus te deu, colocou no seu coração, eles são restaurados no tempo certo, amém, igreja? Creia nisso em nome de Jesus, que nós possamos confiar em Deus, entregar os nossos sonhos a Ele. Nós vamos fazer uma oração agora no final. Se você não tinha sonho, passe a sonhar. Se você tinha e esqueceu, ore ao Senhor, pergunta para Ele: Senhor, esse processo que eu estou passando é a preparação para o que o Senhor quer fazer na minha vida? Porque você vai conseguir passar de uma maneira muito mais tranquila essa situação que você está passando. Você vai conseguir ser muito mais fiel a Deus nesse processo, se você entender que é algo que Deus preparou para você aprender, amém? Às vezes, meus irmãos, parece ser dolorido, às vezes a dor que você passa, só você e Deus que sabe, mas eu sei que Deus tem algo a te ensinar no meio de tudo isso, amém? Deus tem algo a nos ensinar, irmãos, no meio de tudo isso. Vamos ler um último versículo aqui,
como término dessa mensagem, que está lá em Jeremias 29:11, que é um texto muito conhecido e falado bastante aqui na nossa igreja, onde Deus diz ali para o povo, usando Jeremias como profeta, ele diz para ele o seguinte: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém, irmãos? Então, independente do que você está passando, os planos de Deus continuam sendo de te dar um futuro próspero. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar agora pela sua vida, aí no seu lugar mesmo. Talvez você esteja passando por uma situação que a maioria das pessoas à sua volta nem sabe, nem tem ideia, mas você e Deus sabem o que você tem passado. Amém? Então eu gostaria que você pegasse essa situação agora e colocasse na presença do Senhor e apresentasse realmente ao Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte: em tudo dai graças. Amém, irmãos? Eu gostaria que você pegasse a situação que você está passando e fizesse algo fora do que a humanidade faria. A humanidade talvez reclamaria, iria resmungar com o Senhor, iria falar: cá onde está o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Mas vamos fazer ao contrário do que a humanidade faria. Vamos fazer o que a Bíblia nos ensina. Eu quero que você pegue essa situação que você está passando, seja ela qual for, né? Eu vou dar um exemplo, só um exemplo básico mesmo, não é o que eu estou passando, mas eu, por exemplo, falar assim: eu estou desempregado, e eu falar: Senhor, eu quero te agradecer pelo desemprego que eu estou passando, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo a me ensinar com isso. Amém, irmãos? Então pega a situação que você está passando, lança aos pés do Senhor e fala para Ele: Senhor, eu te agradeço por isso, porque eu sei que o Senhor está me ensinando algo com tudo isso. Que o Senhor me prepare para o que o Senhor tem para mim lá na frente, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, coloque sua vida na presença do Senhor. Medite agora por alguns segundos, comece a trazer a sua memória aquilo que você está passando, começa a lembrar dessa situação, não com desespero, não com desesperança, mas somente para saber que é algo que você está passando, que Deus usa para te ensinar, que Deus usa para te transformar. Agora pega essa situação e fala ao Senhor: Senhor, eu te agradeço por isso. Olha, não é fácil, nós sabemos, porque é como se nós estivéssemos dizendo ao Senhor: eu gosto do que estou passando, mas não é isso que você está dizendo. Você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Então, se eu estou passando por isso, o Senhor tem algo bom em tudo isso, Senhor. Graças eu te dou. E quando você dá graças, você está entregando ao Senhor, e você tira qualquer autoridade externa ou de principados contra a sua vida, porque você está dedicando isso a Deus. Você está dizendo: Deus, eu te dou graças por essa situação. Você está dizendo: Deus, essa situação pertence ao Senhor, e eu quero, Senhor, que o Senhor me ensine com tudo isso, ó Pai, que eu possa crescer nesse processo, ó Pai, que eu possa me preparar como ser humano, Senhor, como filho, filha do Senhor, ó Pai, para viver aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a sua igreja na sua presença, ó Pai, assim também a minha vida, Senhor. Te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, os sonhos que o Senhor tem para cada uma dessas vidas, Senhor, não sejam frustrados, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei, ó Pai, que assim como o Senhor diz, a sua palavra diz, ó Pai, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, Senhor. Aquilo que o Senhor disse se cumprirá, Senhor. Que os sonhos de cada uma dessas vidas, ó Pai, o propósito que o Senhor tem para cada uma delas, ó Pai, venha a ser vivido por elas, em nome de Jesus. Que nesse processo que estão passando, ó Pai, possam crescer, possam aprender, ó Pai, assim como eu também, Senhor, venha a crescer e aprender, ó Pai, para que eu possa estar preparado, para que nós todos, Senhor, possamos estar preparados para viver o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, Senhor. E abençoe, ó Deus, cada uma dessas vidas, em cada um desses processos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos viver, ó Pai, esses 2 dias que faltam deste ano, de uma maneira tão diferente, Senhor, tão maravilhosa, ó Pai, que possamos aprender muito, Senhor, e que o nosso 2025, ó Deus, seja transformador, ó Pai.
que a situação que cada um de nós estamos passando, Senhor, possa restaurar relacionamentos, Senhor, possa restituir, Senhor, anos que foram perdidos em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa a sua igreja em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, tudo o que faz, ó Deus, tudo o que passamos, eu te louvo em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, amém, irmãos? Estende suas mãos aos céus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este culto, vamos agradecer por cada dia desse ano, e já declarar um ano de bênção para todos nós em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por cada dia desse ano, por cada culto que estivemos aqui, Senhor, por cada momento, cada situação que passamos, Senhor. Te louvo por essa igreja, Pai, tão abençoada, Senhor, que nos abraça, ó Pai, nos recebe, Senhor. Te agradeço, ó Deus, porque me sinto tão bem neste lugar, ó Pai, e te peço que nós façamos com que cada vida que vier aqui também se sinta dessa maneira, Senhor. Te peço, ó Pai, que o ano que está por vir, ó Deus, possa ser uma grande bênção sobre cada uma dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Possa ser um ano transformador, ó Pai, possa ser um ano, ó Pai, onde se veja a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve ao Senhor e o que não serve, Senhor. Que os seus filhos sejam vistos, ó Pai, como aqueles que se alegram, Senhor, assim como aquele povo, ó Deus, de Israel, quando eles voltaram, eles disseram ali no Salmo 126, ó Pai, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estavam como quem sonha, Senhor, e as nações à sua volta também declaravam: certamente Deus ama esse povo, pois transformou a sua sorte. Pai, que assim seja nas nossas vidas, que as pessoas à nossa volta, Pai, possa ver uma transformação em nós, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-os em cada um dos seus dias, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Estende suas mãos aos céus, feche seus olhos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês hoje e sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.